Boa noite, amigurumeiros! Boa noite, sejam bem-vindos! Vamos entrando, vamos chegando! Sejam todos muito bem-vindos! Sejam bem-vindos! Vamos entrando, vamos chegando, gente! Eu tava até nervosa aqui de começar essa live. Faz tempo que a gente não faz live, né? Live. Nós estamos tendo as aulas, que essa é uma semana especial de aula. Mais live aqui no Instagram, live normal, nossa live semanal. Faz um tempo que a gente não tá fazendo, né? Mas é porque eu tava doente e tal coisa, e vocês me perdoam. Minha voz agora voltou, vamos gastar ela aí no 220. O tema de hoje é um tema muito doido, não é mesmo? Como vender mais através da comparação. Como vender mais através da comparação. Comparação, Juliana, a gente pode se comparar? Pode se comparar, nem só se comparar, não pode, mas deve se comparar, mas não é se comparar só, tá? Aqui é um tema grande, complexo e nós vamos estudar tudo isso hoje e você vai sair daqui mais preparado para ganhar mais vendendo o seu amigurumi. Então vamos lá. Vamos começar então com a parábola onde eu vou falar para vocês. Pra que serve a comparação? Fala comparação, parece que é uma coisa ruim, né? Ah, não se compara com as outras pessoas. Ah, não compara uma coisa com a outra. Ah, uma coisa não se compara com a outra. Parece que é uma coisa ruim, né? Comparação a gente já pensa que é uma coisa ruim. E para que serve a comparação? O que é uma comparação? Comparação é que você coloca uma coisa e coloca outra coisa. Aí você coloca as duas coisas e aí você compara uma coisa com a outra coisa. Quando você compara uma coisa com a outra coisa, o que surge dessa comparação? Um contraste. Meu Deus, Juliana, você é muito culta. Muito culta. O que é o contraste, gente? É, por exemplo, aqui eu vou pegar dois lápis de cor. Olha só. Aqui eu tenho um lápis de cor amarelo e um lápis de cor rosa. Tá vendo? Um lápis de cor amarelo e um lápis de cor rosa. Entre uma cor e outra gera uma diferença, um contraste. Agora eu vou pegar um lápis de cor escuro e um lápis de cor claro. Olha só, um cinza e um preto. Entre um e o outro tem um contraste, que é a comparação dos dois, tá? Agora eu vou pegar aqui um lilás e um preto. Se você pega um lilás e um preto, um lilás não, esse aqui é roxo, né? Se tu pega um roxo e um preto, qual é mais escuro, roxo ou preto? O preto. Mas se tivesse só o roxo, a gente poderia dizer que essa é uma cor escura. Tá entendendo como é o contraste? Mas como tem o preto para comparar, a gente diz que o roxo é uma cor clara, porque tem o preto para comparar. Então, o contraste é o resultado da comparação entre uma coisa e outra coisa. Então, o resultado da comparação é o contraste. Para que serve o contraste? O contraste, para que serve a comparação, o contraste? Serve para proteger a gente. Que coisa esquisita, hein? Todos os gatilhos mentais, que eu sempre falo aqui de gatilhos mentais, pequenos chaves que Deus colocou na nossa cabeça para proteger a gente, para gerar uma atitude automática e proteger a gente de cometer certos erros por novidade, tá? São coisas que a gente faz sempre e aí a gente aprende um padrão e assim a gente erra menos, teoricamente, pelo menos, né? Assim, pelo menos na maioria das vezes. E aí, o que acontece? Por exemplo, deixa eu retomar aqui a linha. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma coisa que eu estava estudando hoje de manhã na Bíblia. Então, essa é a parábola de hoje, tá? O povo de Israel estava lá no Egito, né? Sendo castigado. Presta atenção que isso aqui é uma parábola de venda. Sim, é uma parábola de venda. O povo de Israel estava lá no Egito sendo castigado, eles apanhavam, eles viviam numa miséria só lá no Egito, eles eram escravos no Egito. E lá eles sofriam muito, apanhava, passava, era muito sofrimento. Não tinha comida e tal, e tinha que trabalhar muito, né? Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Mas eles eram sujigados mesmo. Só que quando eles estavam lá, eles não tinham com o que comparar.
certo? E aí, Deus pegou, mandou Moisés lá, libertou eles e tal, e levou eles para o deserto, né? Quem conhece essa história já sabe do que eu tô falando, mas foi isso. Eles eram escravos e agora eles não eram mais, agora eles eram peregrinos no deserto, andando pelo deserto. E aí, Deus alimentava eles com maná. Maná era uma sementinha que caía do céu e eles cozinhavam e faziam pão com essa sementinha doce. Fazia um pãozinho doce, gostosinho que só. Só que com o passar do tempo, e aí no começo, quando caiu o maná, eles falaram, meu Deus do céu, maravilhoso demais. Antes a gente estava lá no deserto, a gente estava lá no Egito sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, mentira. Sofrendo, sem comida e tal. E agora nós estamos aqui no deserto sendo alimentados pelo pão do céu. Que coisa maravilhosa. O que eles tinham ali? Uma comparação, um contraste entre uma coisa ruim e uma coisa boa, que agora era uma coisa boa. Agora eles estavam lá no deserto, os filhos deles brincavam no deserto livre, com as ovelhinhas e tal. E eles ainda eram alimentados pelo pão do céu. Que coisa maravilhosa. E aí eles tinham esse contraste para tomar a melhor decisão. Quem desses israelitas escolheria voltar para o Egito nessa circunstância, tendo essas duas coisas para se comparar? Ju, você tá falando de Bíblia, eu quero saber de vender. Isso aqui é uma parábola, tá? Quem assiste a live sabe, isso aqui é uma parábola e já a gente vai partir para as vendas, tá? Então, agora eles tinham aqui, ó, Egito, escravidão, sofrimento e aqui liberdade e maná do céu. Maravilhoso. Ninguém em sã consciência voltaria para coisa ruim. Então, a comparação, você fazer essa comparação na sua cabeça serve para te proteger de tomar decisões ruins, como por exemplo, voltar para o Egito. Do nada eu vou voltar para o Egito. Não, eu tenho uma coisa boa para comparar, que é ficar livre, né? Meus filhinhos livres, correndo aí pelo deserto maravilhoso e sendo alimentados pelo pão do céu. Só que passou os anos, foi passando os anos e eles foram comendo maná, e só maná. E aí, lá em Números 11, se você quiser ler depois na sua Bíblia, em Números 11, o povo começou a reclamar do maná, porque eles perderam de vista a comparação, o contraste. Olha, você vê como a comparação é uma coisa boa, tá? Eles perderam de vista a comparação e afastaram a comparação. E agora, como não tinha comparação, a comparação estava longe demais, porque já se passaram 3 anos que eles estavam no deserto comendo maná. Eles começaram a reclamar e falar, olha o absurdo. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito, porque lá pelo menos a gente tinha peixe, lá pelo menos a gente tinha carne. E era muito melhor a gente ficar no Egito. Ah, não sei para que eu fui inventar de sair do Egito para vir para esse deserto, para ficar comendo esse pão doce. Tô até engoiando com esse pão doce, pão doce. Nem de pão eu gosto de pão doce. Ah, Maria, pão doce. Mas eles começaram a reclamar dessa forma mesmo. Acredita? Por que eles reclamaram? Porque eles perderam de vista a comparação. Eles perderam de vista o contraste. Tá entendendo como o contraste, como os gatilhos mentais são colocados na nossa cabeça por Deus para proteger a gente? Quando eles perderam de vista esse contraste, eles começaram a reclamar do que eles tinham agora e preferiam o que eles tinham antes, sendo que o que eles tinham antes era escravidão, certo? E aí, o que aconteceu? Deus falou assim, não, pode deixar, vou dar carne para vocês querem carne? Vou dar carne? Pode deixar, vai ter carne. E aí, Deus mandou um vento e veio codorna do mar, e veio codorna, e esse povo comeu tanto que começou a sair codorna pelo nariz do povo. O povo começou e ficou 1 mês comendo codorna e veio uma peste e matou um monte de gente dos israelitas. Por quê? Por causa da reclamação. O que a gente tira dessa história? Duas coisas dessa parábola maravilhosa. Primeira coisa, não reclama, gente. Reclamação nunca gera desenvolvimento. Reclamação não gera desenvolvimento. Isso aqui é um fato, tá? Isso aqui não tem nada a ver com comparação, mas reclamação não gera desenvolvimento. Se o povo queria comer carne, o que eles podiam ter feito? Pedir para Deus. Senhor, dá a carne para nós, pronto. Mas o que eles fizeram? Ficaram reclamando no deserto. Eles sentavam na barraca, a Bíblia fala que eles sentavam na frente da barraca e ficavam chorando, dizendo que era melhor ter ficado no Egito.
sendo escravo, que pelo menos lá tinha peixe. Tudo isso por causa de um peixe. Mas se eu tivesse pedido para Deus, Deus poderia ter dado essas codornas e tudo ficar feliz, né? Mas não, eles foram reclamar, foram castigados. Então, não seja uma pessoa reclamona, tá? Vamos ver o que tem para fazer e a gente faz, a gente pede para Deus e Deus dá. Deus é um cara tão legal que ele dá as coisas. Por isso que eu coloquei ontem para vocês fazerem a meta, porque você faz a meta, aí você pede para Deus e Deus dá. Deus é generoso pra caramba, ele dá. Mas reclamar, não. Não reclama, tá? Aqui em casa a gente sempre fala isso pro Theo e pro João. Reclamar, não. Vamos ver como que a gente vai resolver essa situação, como que vocês podem pedir, ajeitar e a gente vai dar um jeito da situação. Mas ficar reclamando, lamuriando, não. Isso não é atitude de amigurumeiro vencedor, tá? Amigurumeiro vencedor, Então, primeira lição, para de reclamar. Não reclama, vamos resolver isso, tá? Foca comigo, segura na minha mão, que a gente vai conseguir ter sucesso na amigurumagem, mas reclamar não. E coloca a sua meta e pede para Deus, porque Deus é generoso e Ele dá, tá? E a segunda lição que a gente tira dessa história é: a comparação existe para o nosso bem. E ela é real, não tem como. Ela existe e ela protege a gente de tomar decisões ruins. Por outro lado, se a gente não pensar direito, a gente acaba caindo em algumas armadilhas. E outra coisa também, devemos usar a comparação, o contraste, para convencer o nosso cliente, tá? Então, agora encerrando a parábola, tá? O pessoal tá falando aqui, eu amo as parábolas, maravilhosa, adoro a parábola. Então é isso. Então vamos lá. E aí, então vocês já entenderam que a comparação existe, ela tá fixada no nosso cérebro e ela é uma coisa boa, tá? Então vamos usar a comparação para vender? Vamos! É o seguinte, olha como o contraste ele fica maior quando você coloca uma coisa e outra coisa, quando você usa a comparação. Imagina que você tá procurando uma calça jeans. Aqui em Goiânia a calça jeans é muito barato, né? Todo mundo fala, né? Ah, você mora em Goiânia, você deve comprar muita roupa. Né, tanta coisa assim. Mas aqui em Goiânia, realmente, as roupas são muito baratas e calça jeans é uma coisa muito barata aqui. E aí, imagina que você tá indo numa loja comprar calça jeans. E aí, numa loja, tem uma calça e essa calça custa R$100, tá? R$100. Na outra loja, na loja seguinte, na loja vizinha, a mesma calça custa R$50. Então, uma custa 100 e a outra custa 50. Qual você vai escolher? A de 50, claro, né? Que você não é nem besta. Digamos que essa loja não seja mais do lado da outra, ela seja em outro bairro. Mas a de uma loja é 50 e a da outra loja é 100. E você sabe que as calças são exatamente igual, da mesma marca, é a mesma coisa. Não é questão de qualidade nem nada, é só uma questão de preço. E na outra loja está o dobro do preço. Qual que você vai fazer? Você prefere ficar na loja, não, vou comprar aqui na de 100 mesmo, porque senão tem que ir lá no outro bairro comprar a de 50, entende? Não, você vai escolher ir no outro bairro, certo? Agora, imagine que você está comprando um carro, certo? Então, nessa primeira aí, o contraste é grande, porque é o dobro do preço, tá? Pega essa ideia. Agora, nesse outro exemplo, você está indo comprar um carro. E na primeira loja, que é a loja de um bairro, loja de carro mesmo, né? O carro custa 30 mil, carro de 3 mil, tá maravilhoso. O carro custa R$30.350, tá? 30.350, um número completamente aleatório, né? 30.350 o carro. E na outra loja do outro bairro, na outra loja de carro, o carro custa 30.300. Esses R$50, você não vai pôr para outra loja por causa de R$50. Você fala, R$50? Vamos comprar aqui mesmo. Se por causa de R$50 a gente já tá aqui mesmo e tal. O que mudou do primeiro exemplo para o segundo exemplo? Os R$50 é o mesmo R$50. Só que agora os R$50 não é mais o dobro do preço, porque agora tem um contraste. O contraste entre, contraste aqui, deixa eu ver. Agora eu tô viciada no negócio do quadro, gente, maravilhoso. Olha só, o contraste aqui, ó. Vou pegar uma caneta aqui. O contraste aqui entre uma calça
de 50 e uma calça de 100. Ó, 50, 100, é o dobro, tá vendo? Então, você já acha que é muito, R$50. Agora, aqui nesse segundo exemplo do carro, o contraste entre 30.350, né? 30.350 e 30.300. É bem aqui, ó. Você tá vendo como o contraste aqui, nesse exemplo aqui, é R$50. Nesse exemplo aqui, também é R$50. Mas por causa do contraste, aqui é muito dinheiro e aqui não é muito dinheiro. Tá entendendo? É verdade ou não é? Comenta aqui se é verdade ou se não é verdade. Outra coisa, aí que os vendedores usam? Aí os vendedores pegam isso aí e usa para vender mais, para aumentar o faturamento. E você vai usar isso também. E eu vou te ensinar hoje como usar o contraste para vender mais. Maravilhoso, não é mesmo? Você vai ver e você vai ver, vou mostrar para você todas as técnicas que você precisa para ganhar mais dinheiro através do contraste. Então vamos lá. Os vendedores, como que os vendedores usam isso? Vou colocar nas roupas, por exemplo. Você vai comprar uma roupa, digamos que você vai comprar um terno, uma camisa e uma gravata, tá? Para dar pro seu marido. Próxima. Ó, você vai comprar um terno, uma camisa e uma gravata. Aí você vai na loja. Qual é o correto do vendedor te apresentar primeiro? O terno, lembrando que o terno, vamos colocar que o terno é R$500, a camisa é 100 e a gravata é 40. Qual é o lógico, a ordem lógica para o vendedor te apresentar esses produtos? Aí você pode falar, Juliana, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso aí é só na escola, porque na venda a ordem altera tudo, tá? A ordem altera tudo. E é isso aqui que você tem que pegar para sua venda de amigurumi. A ordem altera tudo, tá? Então vamos lá. Exatamente. Os alunos aqui já sabem, né? Os alunos do curso do Minimin já sabem qual é a história e como é que funciona. A ordem correta é você apresentar primeiro o produto mais caro. Por quê? Ó, a camisa. Não, o mais caro. Por quê? Porque quando você apresenta o mais caro, pela percepção, pelo princípio do contraste, quando você apresentar o mais barato, ele vai falar só isso, entendeu? Por causa da comparação do mais caro. Então você apresenta o mais caro, você apresenta, olha, esse terno aqui custa R$500. E aí quando você vai falar da gravata, você não gostaria de levar também uma gravata por apenas R$50? É exatamente o que as pessoas das lanchonetes fazem com você, tá? Quando você chega lá e ela fala assim, você não gostaria de acrescentar uma fatia de queijo por apenas R$1? Aí você fala, R$1? Acabei de pagar R$20 no lanche para deixar ele mais gostoso, vou colocar uma fatia de queijo por R$1. Se bem que eu nunca vi uma pessoa que colocou mais uma fatia de queijo por R$1. Você coloca uma fatia de queijo por R$1? Você é esse tipo de pessoa que coloca mais uma fatia de queijo no seu lanche por causa de R$1? Eu não coloco, nunca coloquei, mas é por isso que eles são instruídos a oferecer, tá? Talvez se eles oferecessem de uma outra forma, de uma forma um pouco menos mecânica, a taxa de aceitação seria maior, tá? Mas é justamente isso, por exemplo, esse aqui é típico de lanchonete também. Isso aqui, e a gente cai. Eu quero saber aqui se você não cai, se você não cai nesse, você tá de parabéns, você é o chefe do autocontrole. Tem 3 tamanhos de bebida. Um de 300 ml por R$5. Um de 700 ml por R$9. E o terceiro, gente, eu preciso do meu quadro, não é possível. Eu tô precisando, peraí. Vou pegar um quadro aqui, gente. Vamos lá, vou apagar o meu rachei aqui. Eu tenho o meu quadro do rachei. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem bem
a percepção. Até porque eu mostrando a comparação é mais comparativo, o contraste é maior do que se eu não mostrar. Deixa eu ver se vocês... Ó, o pessoal tá falando aqui, o Boris é uma delícia de tecer. Ele é super, super rápido. Vocês sabem, eu já faço todas as minhas receitas pensando na velocidade. Tem negócio não. Porque, vocês assistiram a aula ontem, vocês já sabem. Para vender mais barato? Não, senhor. Responde aqui, para que é as receitas mais rápida? Não é para vender mais barato não, viu? Se você tá vendendo mais barato porque tá mais rápido, pode parar com isso. Coloca mais queijo na pamonha, Ju. Gente, céu, pamonha com queijo, fala um trem desse não. Ó, eu fiz 2. Eu vou falar já sobre o Boris, tá? Você me aguarde, que ele, ó, então tá bom. Aqui tem um copo, né? Um copo de 300 ml por R$5. R$5. Tá espelhado? Não, né? Aqui tem um copo de 500 ml por R$9. E aqui tem um copo de 700 ml por R$10. Você já parou para se perguntar por quê? Ó, tá espelhado, que raiva. Você já parou para se perguntar por que esse copo aqui é 9 e esse é 10, sendo que a diferença desse para esse é quase o dobro e desse para esse é apenas R$1? Sabe por quê? Porque quando você coloca 9 e 10, a pessoa não considera o de R$300. Acredita? Ela não considera mais o copo de R$300, ó, o copo de 300 ml. Por quê? Porque a diferença desse e desse é tão pequena que agora o jogo é só entre esses dois. Aí você fica pensando, será que eu levo de 500 ou será que eu levo de 700? Mas você não lembra mais desse. Por quê? Por causa do contraste do preço entre esse e esse. De 9 para R$10, vou escolher o de R$10. E aí a maioria acaba comprando o de 10. E se você for uma pessoa muito autocontrolada e falar, não, eu não vou cair nesse golpe, você vai levar o de 9 e você ainda tá caindo no golpe. Porque você vai desconsiderar esse copo aqui de R$5. Então, de qualquer forma, você caiu no golpe do contraste. Ai. Então, gente, quando você coloca o preço mais alto primeiro e depois você oferece o mais baixo, o contraste entre os dois faz a pessoa achar que aquele produto mais barato é mais barato do que o barato que você diz que é barato. Tá entendendo? Por causa do contraste, ele fica mais barato do que ele é, tá? E o carro, os vendedores de carro, voltando para os vendedores de carro. O que os vendedores de carro fazem? Primeiro, eles oferecem o carro, falam, quanto que é esse carro? Aí eles falam, esse carro custa 30 mil. 30 mil? 30 mil. Aí eles fazem tudo, o negócio, acerta tudinho, certinho, fecha a venda com você, aí depois ele fala, olha, você não gostaria de acrescentar o pneu? Né? Quase isso, né? Não é o pneu não, mas é quase isso. Eles falam assim, você não gostaria de acrescentar o ar-condicionado? Aí você fala, mas eu pensei que o ar-condicionado já estava incluso. Ele fala, não, mas é só R$300. Aí você fala, R$300? Acabei de pagar R$30 no carro, não vou reclamar dos R$300. Pode colocar ar-condicionado, quero. Você não gostaria também de acrescentar uma pintura nele, vermelha, por apenas R$500? Aí você fala, não, paguei 30 mil, o que é, né? O que é os tapetes? Olha só, você não gostaria de acrescentar o tapete? O tapete por apenas R$200? Gostaria, né? R$200. O que é R$200 perto de 30 mil que eu acabei de gastar? E quando fecha tudo, o carro ficou 40 mil. Tá entendendo? Então, eles usam o contraste de 30 mil e aí depois ele vai oferecendo as coisinhas pequenas. Entendeu? Como que a gente pode usar isso na venda de amigurumi? Primeira coisa, nunca apresente para o seu cliente o produto mais barato primeiro, tá? Nunca apresente o produto mais barato primeiro.
Então, sempre que você for postar um amigurumi com valor, não pense assim, não, eu vou atrair o meu freguês pelo preço mais barato e aí depois eu convenço ele a comprar um produto mais caro. Isso não funciona. Porque se você atrair ele, você postar assim, por exemplo, você posta um amigurumi, você nunca coloca o preço de nada. E aí você coloca um amigurumi e fala, esse amigurumi aqui custa só R$20, me chama no direct. Aí ele vem por causa dos R$20, aí quando você apresenta um amigurumi mais caro, ele fala, nossa senhora, Deus me livre, que amigurumi caro esse. Por quê? Porque ele está comparando com o amigurumi de R$20 que você postou primeiro. Então, sempre que você for postar preço, você pode colocar o preço mais alto. E é aí que as pessoas fazem, por exemplo, na promoção. Para você postar uma promoção, você precisa primeiro postar o preço real, o preço original e deixar as pessoas e ancorar. Eu já falei aqui sobre a ancoragem. Eu já falei aqui sobre a ancoragem. Quando você for fazer uma promoção, você primeiro precisa ancorar o seu preço, para que a pessoa não pense que você está tentando dar o golpe nela. Isso acontece bastante, né? Da pessoa, por exemplo, dobrar o preço para depois, né, para você pagar a metade do dobro do preço. Isso acontece muito, então as pessoas já sabem disso e elas já ficam, como é que fala, recabriada, como é que é? Não sei nem como é que é a palavra que eu quero falar. Elas já ficam um pé atrás com você, tá? Com qualquer vendedor. Então, sempre que você for fazer uma promoção, você precisa ancorar o preço, mostrar o seu valor, não adianta nada você falar, esse aqui é um amigurumi, ele custa R$180, mas hoje eu vou fazer para você por R$80. A pessoa ela vai escutar só o R$80, ela não escutou os 190, 140, 180. Por quê? Porque você precisa primeiro ancorar. Então não adianta nada você fazer só promoção, só promoção. A pessoa precisa acreditar no preço real, para que depois ela entenda que aquilo é uma promoção, uma oportunidade dela levar aquele produto, tá? E aí, mas quando você for fazer a promoção, não faz primeiro assim, apenas hoje R$80. Tá? E aí depois quando ela vai olhar, era 150. E aí o comparativo fica o contrário daquele negócio do terno que a gente falou. Ressabiada, exatamente, ressabiada. Ai. Então é isso. Ai, gente, a garganta não tá boa ainda não, viu? Mas vamos lá. Então, certo. E então você vai apresentar o mais caro primeiro sempre, tá? Então, por exemplo, se a pessoa pergunta em uma linha de produto, tá? Em uma linha de produtos, quanto que custa tal produto? E você tem uma variação de preço nesse produto, sempre fale o mais caro primeiro, porque aí quando você falar o mais barato, ela vai achar que é mais barato do que ele realmente é. Só pela comparação, não é enganação, tá? Spray de própolis vai bem mesmo. Quem perdeu a primeira aula, é só clicar lá no link da bio e você tem acesso à aula e você participa de todo o sorteio, o Boris, tá tudo lá no link da bio, tá? Se você não encontrou o Boris, link da bio. Tá bom? Participe da aula, participe do sorteio, porque tudo isso foi preparado com muito carinho para vocês. Então vamos lá. E aí, a segunda coisa e aí eu vou falar do Boris também agora. O segundo jeito de você usar a comparação na sua venda de amigurumi é você vender o mais caro primeiro. Aí você vai fazer exatamente o que o cara do carro fez. Você vai vender o amigurumi mais caro primeiro, tá? Como assim, Juliana? Como assim, Juliana? Como eu falei, primeira coisa, você tem que fazer o valor. Falando em valor, amanhã, a aula de amanhã da nossa semana é sobre valor, tá? Como aumentar o seu valor. Então, como que você vai aumentar o valor? A aula de amanhã eu vou falar exatamente sobre isso. Então, não perca a aula de amanhã. Vai ser pelo link e amanhã vai dar certo, tá bom? Então, como aumentar o valor amanhã. Então, primeira coisa, você precisa primeiro apresentar o valor do seu amigurumi. Porque se o valor do seu amigurumi estiver aqui e o preço estiver aqui,
o cliente não reclama de preço. Se o seu cliente está falando, me dá desconto e tal, me dá desconto, acabou. Se o seu cliente está pedindo desconto, é porque o seu valor está aqui e o seu preço está aqui, tá? Se o seu valor está aqui, o preço está aqui, o cliente vai achar caro. Se o seu valor está aqui e o seu preço está aqui, o seu cliente vai achar barato. Então, é a questão da comparação também, valor-preço. É a mesma coisa que a gente está falando aqui hoje. Comparação, se o valor está aqui e o preço está aqui, o seu cliente compara e ele acha barato. Se o seu valor está aqui e o seu preço está aqui, o cliente compara e acha caro, tá? Deu para entender? Eu falei trocado? Mas o preço aqui é o mesmo, ó. O preço é 180. O preço do minimin, o preço do minimin é 180. E o preço do minimin é 180. Se o seu valor está aqui, o seu cliente vai achar caro e vai pedir desconto, se o seu valor estiver aqui. Mas se o seu valor estiver aqui, o seu preço continua sendo 180, mas o seu preço vai estar barato. Entendeu? Então, você precisa aumentar o seu valor. Como que eu aumento o meu valor na aula de amanhã? Então, para que você venda e o seu cliente não reclame do preço, valor, tá? Então, tá bom. Então, você acabou de fechar uma venda do seu minimin. Seu minimin maravilhoso, o Lucas. E você fechou a venda do Lucas, tá? Fechou a venda, você conseguiu. E você falou, Ju, realmente, meu Deus, como o valor do Lucas é enorme. A mãe nem reclamou na hora de fazer a encomenda do Lucas. E eu recebo muitas mensagens como essa todos os dias. Ju, eu não acreditei quando a mãe fechou a encomenda comigo do minimin por R$180 e mais um frete de R$60. Eu recebi muita mensagem desse jeito, que o valor do minimin realmente é uma coisa poderosa e que surpreendeu eles justamente porque sempre as mães reclamando do preço, mas quando foi com o minimin, as mães não reclamavam mais do preço, tá? Porque essa pessoa conseguiu colocar o valor dela pra cima. E aí, tudo bem. Água. E aí, certo, você fechou a encomenda e você ficou felizão. Cara, não acredito, 180, ganhei 180. E o Lucas, gente, pra quem não sabe, o Lucas você consegue fazer até 2 Lucas em um dia. Várias alunas minhas já falaram que consegue fazer 2 Lucas em um dia. E então aumenta muito a lucratividade dele, né? Então 180 e você conseguir fazer mais de um no dia, aí já era. Mas, olha esse. Foca nesse, tá? Você vendeu o Lucas e você fez o Lucas. E aí você vai mandar a foto pra mamãe do Lucas. E aí você fala, olha só, o Lucas tá pronto, olha como ele ficou lindo. Agora eu tenho uma coisa pra te mostrar, que vai dar certinho com o Lucas. Lembrando que o Lucas foi 180, tá? Então o Lucas foi 180, o preço, né, é um preço bom, é um preço bacana. E é um preço que dá para fazer uma rentabilidade boa no mês. E aí você vai oferecer para a mãe agora, você vai fazer exatamente o que os vendedores de carro fazem. Você vai falar assim, olha, o Lucas está pronto, tá bacana, vou enviar para você. Você não gostaria de aproveitar o frete e levar um mini pet? Esse aqui é o Boris. Eu posso customizar ele exatamente como o seu cachorrinho. Ou eu posso fazer ele de outras cores, tá? E lembrando que o Boris, você faz ele... O Boris, sim, eu consigo fazer ele em 4 Boris em um dia, tranquilamente. E o preço sugerido do Boris é R$90. Lembrando que o Boris é uma receita gratuita, então você pode acessar a receita do Boris lá no bio, na minha bio, tá bom? E aí, você vai oferecer, então, o Boris. O preço sugerido do Boris é R$90. Ju, R$90 por um amigurumi que você vai fazer em 3 horas, 2 horas, é demais. Você não acha que tá caro? Não. Sabe por quê? Por causa do contraste. O contraste é entre o Boris e o minimin, porque você vai vender ele casadinho. Entendeu? Você vai vender ele casadinho, um com o outro. E aí a mãe vai falar assim, já acabei de gastar R$180 com o minimin, com o meu Lucas,
O que é R$ 90 para fazer essa duplinha maravilhosa? É metade do preço, entendeu? Ela vai entender essa comparação exatamente como a nossa calça jeans. É metade do preço. Então a mãe fala, nossa, é metade do preço, é muito barato. Tá entendendo? É metade do preço, é muito barato. E aí ela vai comprar. E aí uma encomenda de R$ 180 se transformou numa encomenda de 180 mais 90? 180 mais 90, escreve aí, gente. Exatamente, a maioria das pessoas tem pet em casa. A maioria das pessoas tem pet em casa. E digo mais, hein? A maioria das pessoas que tem pet ama eles quase mesmo tanto do que ama os filhos. É impressionante. E aí, gente, não resiste. Não resiste. Entendeu? Então, se você pegar para, R$ 270, uma encomenda de 180 vai se transformar numa encomenda de R$ 270. Agora, você imagina aquela conta que a gente fez ontem, levando em consideração e aí tem isso que eu falei para vocês da velocidade. Essa duplinha aqui, você faz em um dia tranquilo. Então, em um dia você fazer R$ 270, você entende? Você entende como fica fácil para você alcançar o rachei fazendo dessa forma, com a comparação? E é justamente por isso que a receita que eu tô trazendo para vocês, eu pensei qual receita que eu dou para eles dos 20 mil seguidores e tal, e não tinha outra. Ai, travou aqui. Não tinha outra. Ó, a Amigurumice disse, eu vendi um casadinho essa semana de mini-min e pet. Pena que não tinha o Boris, porque ele é muito prático de fazer. Exatamente. O Boris, ele é feito exatamente da proporção do mini-min, já pensando nisso, tá? E o olho deles é o mesmo olho, a expressão deles é a mesma, para combinar um com o outro, tá? Mas mesmo que você não consiga produzir em um dia, se você for um pouco mais devagar, mesmo assim ainda é super lucrativo. Se você conseguir fazer R$ 270 em 2 dias, você consegue fechar a sua agenda de R$ 3.000 por mês. Tá entendendo? Agora o que você tem que fazer é aquela questão do valor que eu falei e que a gente vai falar na aula de amanhã, tá? Então é isso. Aí você fez a comparação. É o que eu ia falar. Se você pegar apenas o Boris e oferecer por R$ 90, talvez o seu cliente ache caro. Porque ele vai falar, um amigurumi de 15 centímetros, ele tem 15 centímetros. Um amigurumi de 15 centímetros você quer cobrar R$ 90? Tá muito caro, sabe? Por quê? Porque não tem a comparação, que é o que a gente tá falando aqui hoje. Tá? Então, o Mini-Min, ele faz isso para você. Ele traz as pessoas para dentro da sua loja, porque ele é um amigurumi que tem o maior valor percebido pelas mães, principalmente. Então, ele eleva o valor, é fácil vender ele por causa do valor que ele tem, de toda a abordagem que você pode fazer para aumentar o valor, educação, social, enfim, nós vamos falar mais sobre isso amanhã. E aí, através dele, depois dele, você vai... 200 pessoas, é isso aí, gente. Aí, através dele, você vai fazer a comparação e você vai conseguir vender mais. Então, o Boris, ele é rapidinho de ser feito, lembrando que o Boris é uma receita gratuita. Então, clica lá no link da bio, assiste as aulas de venda e pega a sua receitinha do Boris. Lembrando que o Boris é articulado, ainda tem isso para aumentar o valor dele, olha isso. Olha isso. Que tal? Olha aí, ó. Depois que fiz esse casadinho de mini e pet, já tem cliente procurando. Ainda bem, porque agora tem essa coisa fofa para poder oferecer. Exatamente. E depois eu vou ter uma surpresa para todo mundo que é aluno do Mini-Min, tá bom? Não vou falar agora, mas é uma surpresa e é maravilhoso, tá bom? Então, gente, vocês entenderam como funciona o contraste, a comparação e como você pode usar isso para aumentar a sua venda? Porque às vezes a gente quer ter muitos clientes, né? Às vezes a gente quer, eu quero ter 10 mil seguidores. E isso é legal, é bom você postar e ter um retorno e tal. Mas o mais importante é você conseguir vender o máximo que você puder para um seguidor só, tá? Quanto mais você vender para um seguidor só, menos cliente você vai precisar no mês. E aí você ganha mais.
entendeu? Gatinho. Vou ficar calada, né, gente? Não posso falar nada. Tá bom? Então é isso, gente. A aula de hoje foi sobre o contraste e amanhã a nossa aula vai ser sobre como aumentar o seu valor. A aula de amanhã não é aqui no Instagram. A aula de amanhã é pelo link. Então, se você ainda não está participando, clica no link da bio e se inscreve e participa amanhã. A aula de amanhã é às 21 horas também, lá pelo link, tá bom? Então não perca, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu gostei muito de estar aqui com vocês, sério.